Hoje nós vamos falar de presença. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Pessoal, um breve aviso, convite antes de entrar na porção dessa semana. Estão se esgotando as vagas para o jantar de Rosh Hashanah, tá? Então, se você quiser participar, não deixe para a última hora, faça sua inscrição. Provavelmente essa semana já se encerram as vagas. Vou deixar informações aqui na descrição do vídeo, caso você queira participar, tá bom? Obrigado. Bom, por que essa porção se chama Nitzavim? Nitzavim significa estar presente. E existem aí alguns jeitos de a gente interpretar isso. O primeiro jeito é um jeito mais literal, né? Significa o que Moisés está dizendo literalmente, ó, vocês que estão presentes aqui, eu estou falando com vocês, significa então alguém que está presente, como alguém que está presente de corpo e alma, né? Por exemplo, alguém que está numa reunião, marcando presença. Mas existe também um segundo modo, como eu vou falar aqui, né? Como eu vou entender, presença no sentido estar presente espiritualmente falando. Do que eu estou falando? Se a gente pegar talvez um paralelo moderno, vai ficar mais fácil para a gente entender isso. Em especial, quando a gente pensa no que a internet tem feito com a gente. Tá? Essa é uma discussão que está bastante em voga hoje em dia, né? Principalmente depois da pandemia, do que a pandemia causou conosco, né? Fez conosco em relação, inclusive, ao nosso uso das tecnologias. Bom, obviamente vamos começar falando aí do lado positivo. É inegável que a internet trouxe muita coisa boa. Inclusive depois da pandemia, por exemplo, e muitos alunos meus, por exemplo, descobriram as enormes vantagens que tem em você fazer cursos online. Muita gente nunca nem tinha cogitado, né, a opção de fazer um curso online e descobriu as maravilhas, as vantagens que há em você, do conforto da sua casa, simplesmente ligar o seu computador, pegar o seu tablet, o seu celular e fazer um curso. Né? Em vez de você precisar se deslocar, pagar estacionamento, ir para uma escola, né? E descobrir esse tipo de coisa. Muitas empresas descobriram as maravilhas do home office, né? E como você antes achava que precisava de um modelo de trabalho tradicional e descobriu que não. Você pode inclusive cortar gastos, ter às vezes funcionários muito mais produtivos, né? E você consegue com a internet, por exemplo, coisas muito mais interessantes. Agora, também é fato, vamos ser sinceros, de como a gente já percebeu também que, principalmente talvez até nas gerações mais jovens, né, que a internet tem aí muitos malefícios nesse sentido, agora vocês vão entender, de presença, né? Hoje a gente já vive aqui num mundo em que, por exemplo, a gente sabe que a internet atrapalha muito em questões como foco, como atenção, né? É curioso até, por exemplo, não sei se vocês me acompanham aqui há algum tempo, vocês devem ter percebido que aconteceu isso. Teve um vídeo aí que eu pus com um erro de edição. Geralmente para editar meus vídeos eu bato palma, né? Para saber em que momento eu tenho que fazer o corte da vinheta. Como se fosse uma claquete, né? E aí o vídeo foi pro ar sem esse corte de edição. E muita gente falou assim, nossa, adorei que você bateu palma, tal, porque eu achei que você estava chamando atenção, né? Para eu prestar atenção no vídeo, porque eu confesso que às vezes eu estou ouvindo o seu vídeo e fazendo mil coisas juntos, né? Tô dirigindo, vendo outra coisa, cozinhando e tal. E às vezes a gente tá assim realmente na internet. A gente tá aqui fazendo alguma coisa, tá olhando a tela, mas não tá realmente olhando a tela. Na tela do lado, na janela do lado, tem um chat, tem uma conversa, tem um site aberto, né? E a gente não tá realmente prestando atenção. A gente tá às vezes ouvindo alguém, mas não tá realmente ouvindo. A gente tá aqui com o fone de ouvido, mas tá com mil outras coisas, né? Então, nosso foco de atenção está muito disperso, né? A gente, quando fala com alguém, a gente já, por exemplo, hoje está muito acostumado a não falar mais olhando olho no olho. A gente já tem comunicações totalmente não interativas nesse sentido. A gente já perdeu, às vezes, até a habilidade, o hábito de falar olhando para alguém e interpretando minimamente sinais, né? Expressões faciais, né? Então, assim, muita gente me fala sobre esse tipo de percepção. Enfim. Então, às vezes, a gente assim tá cada vez menos presente, menos no local, menos no local que a gente está conversando, né? Outro dia, por exemplo, tá me vindo à cabeça também aqui um exemplo, eu estava falando com um amigo meu que ele está entrando pro budismo, ele está se aproximando do budismo e ele resolveu passar um tempo lá no mosteiro, né? Em especial da linha Zen budista. E a linha Zen budista, o budismo em geral, mas o Zen budismo em particular, foca muito nisso do presente, né?
O judaísmo também tem isso muito da Kabbalah, a questão da Kavaná. Enfim, e ele estava me contando um pouco como foi a experiência dele no mosteiro, e ele contou que tinha algumas regras lá muito rígidas no mosteiro. Por exemplo, uma das regras era que na hora de comer, você não podia bater a colher na caneca onde você comia, na cumbuca onde você comia, né? Você não podia fazer barulho de modo a ouvir a colher raspando na cumbuca onde você comia. E que se isso acontecesse, tinha lá um supervisor que ficava olhando todos os monges comerem, ele vinha e logo batia em você com uma vara de bambu. Né? Uma coisa meio severa, assim. E eu, no primeiro momento, não entendi qual era a grande importância disso, né? Se batia a colher ou não batia a colher. E aí, num segundo momento, ele me explicou e ele falou, bom, não é a questão se faz barulho ou não faz barulho. A questão é que isso te induz esse estado de presença. A gente geralmente come de maneira muito automática, a gente não presta atenção no ato de comer. Quando você fica preocupado se a colher não está raspando na cumbuca e se não está fazendo barulho, você tem que prestar atenção no ato de comer. Como é que você vai fazer esse movimento da colher na cumbuca? Então isso te chama para um estado de presença, percebe? Então é exatamente isso. A gente vive num mundo, às vezes, fazendo as coisas muito no automático e, de certo modo, muito desconectado das coisas, né? E a porção essa porção da Torá de Nitzavim está pedindo para a gente ficar, portanto, presente quando a gente está fazendo as coisas, né? Talvez não precisa ser tão grave assim como o budismo está pedindo para as coisas pequenas, seria legal também, mas pelo menos para as coisas importantes da vida, né? Quando a gente está conversando com alguém. Agora, essa ideia também já está até batida hoje em dia, né? Muita gente já sabe disso, que a gente precisa cultivar esse estado de presença, né? E viver um pouco mais assim, mas a Torá vai além. Nessa porção de Nitzavim, quando Moisés fala disso, olha, eu estou falando com vocês que estão presentes, tal, 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 na verdade, ele não fala só isso. Ele fala o seguinte, eis que eu estou falando com vocês que estão aqui presentes, mas também com os que não estão aqui hoje. E essa frase de Moisés, essa fala de Moisés, suscita vários comentários. Os comentaristas tentam entender o que Moisés está dizendo. Como assim eu estou falando com vocês que estão aqui e com os que não estão aqui? E o contexto de que Moisés está falando nesse momento é que Moisés está estabelecendo um pacto, né, entre Deus e o povo. Então os comentaristas, a maioria dos comentaristas diz que o que Moisés está fazendo é estabelecendo um pacto com todo o povo de Israel. Os que estão ali presentes e também os que não estão, no sentido, o povo de Israel que já morreu e que depois de 40 anos no deserto, então, já pereceu, e também os que ainda estão por vir, os israelitas que ainda vão nascer, os filhos, os netos, para que esse pacto seja realmente eterno. Bom, na interpretação então que nós estamos dando, o que isso significa? Que quando nós estamos falando desse estado de presença, a gente tem que estar presente não só nós. Quando a gente está presente numa situação, tem que vir conosco todo um legado que nos acompanha. A gente está aqui hoje, a gente não é fruto só do momento presente, a gente é fruto de todo um momento histórico. Por exemplo, a gente está aqui hoje, mas para nós estarmos aqui hoje, a gente é fruto das pessoas que nos antecederam e das pessoas que morreram. Há algumas pessoas que, por um motivo ou por outro, querem deixar no passado os seus antepassados que morreram. E a Torá está falando, não faça isso. Você é quem você é e você está aqui porque você está aqui por causa dessas pessoas que morreram. Então, quando você for estar presente, traga essas pessoas com você. E não só as pessoas do passado, as pessoas do futuro. Você é fruto também das coisas que você anseia no futuro. Se você quer ter filhos, se você quer ter netos, se você tem esses desejos. E não só pessoas, atos. Você é a pessoa que você é hoje porque você tem legados, porque você tem erros, porque você tem frustrações, porque você tem um histórico. Você é, pensando em futuro, você é os seus anseios, os seus desejos, as suas vontades, as suas projeções. Tudo isso é parte de quem você é hoje aqui no presente. Então, quando você está falando com uma pessoa, por exemplo, e você está se dispondo a interagir com essa pessoa e ouvir com essa pessoa, seja tudo isso na hora que você está interagindo com essa pessoa. Todo esse seu legado passado e os seus desejos futuros têm que estar presentes. Se você não estiver com tudo isso presente, você está sendo uma pessoa pela metade. Ou 60%, 70%. Você não está sendo uma pessoa integral. Você não está totalmente presente na situação. Percebe? Você está com só o corpo, talvez, mas a sua alma não está lá.
Para você ser uma pessoa realmente íntegra e completa, vivendo o presente, interagindo com o presente e com o seu ao redor, tudo isso tem que estar presente. Seu passado, seu futuro, seus medos, seus fracassos, suas esperanças, suas expectativas, os seus mortos do passado e seus filhos por nascer. Quando você faz isso realmente, aí você está num estado de presença. E qual é então o conceito claro que Moisés está deixando? Quando isso acontece, você está como se fosse no Monte Sinai tendo uma revelação divina. Isso é o necessário se você quer ter um pacto divino. Você quer ter uma sensação de Deus, uma revelação divina e poder estabelecer um pacto com o divino. Não dá para você ter um pacto com o divino sendo pela metade. Não dá para você ter uma revelação com o divino sendo parte de você. Você só consegue fazer um pacto com o divino, estabelecer um pacto eterno com o divino, sentir Deus na montanha e fazer um pacto com ele sendo tudo que você é. Trazendo todo de você, com toda a sua perfeição, com todos os seus defeitos, seu passado, presente e seu futuro. Se você quiser vir só como parte de você, o pacto não é feito. O pacto é feito com tudo, com quem está aqui e com quem não está aqui. Percebe? Essa é a mensagem. Então, se você quer ter uma experiência, digamos, religiosa completa, uma experiência mística completa, e conseguir encontrar Deus e forjar uma aliança com esse Deus, tem que ser você inteiro. O que se exige para isso é você estar presente, em completude. Em completude. Se você estiver incompleto, isso não acontece. Então, é realmente como disseram alguns comentaristas, na verdade, então todos nós estávamos realmente no Monte Sinai recebendo a Torá. Porque agora nós estamos falando de uma coisa que é atemporal e espacial. Nós estamos falando de viver fora do tempo e fora do espaço. Como diz também o judaísmo, a Kabbalah, a gente está onde a nossa mente está. Se eu estou vivendo aqui no meu mundo agora só com o corpo, mas a minha alma está em outro lugar, eu estou pensando em outra coisa, isso não é viver divinamente ou em conjunção com o divino. Eu não consigo viver forjando um pacto com o divino e sentindo Deus. Para eu poder sentir Deus e forjar o pacto, eu tenho que estar nesse estado de união e de completude. Alma, mente, corpo, sentimentos, todos unidos no mesmo lugar e presencialmente. Quando eu vivo nesse estado de presença, nesse estado de Nitzavim, aí eu estou como se fosse aos pés do Monte Sinai, recebendo a Torá e forjando uma aliança com o próprio Deus. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.